Bom dia a todos que continuam aqui com a gente, né? Pleura ninguém gosta muito, mas a gente vai ver que tem a ver com o que o Dr. Dante colocou, com o que o Adriano colocou, são bastante coisas de atualização que a gente tem aí nesse mesmo sentido do que foi comentado agora anteriormente. Da pleura, como o Adriano lembrou, a gente aprendeu aí a parte da identidade anatômica que a gente tem de anos aí. Então, apesar do conceito da pleuresia ser lá de Hipócrates, somente em 1300 que ela foi reconhecida como essa membrana aí parietal e depois, posteriormente, a membrana visceral. Mas o conceito que a gente tinha era o que todo mundo aqui aprendeu, que era só uma membrana fina de revestimento. E que isso aí só tinha a função de reduzir o atrito para facilitar aí o movimento respiratório, né? Sem atrito, então, era a única função que a gente aprendeu aí, então, na nossa época. Posteriormente, então, ao longo dos últimos anos, esse conceito mudou completamente. Então, a gente sabe que não é só uma membrana de revestimento, é uma membrana dinâmica e que tem até 5 camadas, né? Já era uma membrana fina, mas além disso, ela tem aí hoje a subdivisão em 5 camadas. E principalmente isso veio com essas camadas o conhecimento aí de que essa função é altamente complexa, uma função mecânica, sim, óbvio, função metabólica, mas também uma função imunológica, que é a principal diferença do que a gente aprendeu então lá atrás. E essa função aí mecânica a gente entende bem, a doutora Leda sempre ressalta, né? A função da pleura ali, a parte da gente manter a pressão negativa é fundamental para a expansão pulmonar, que o cirurgião tanto depende quando faz uma cirurgia e quando a gente tem as doenças neoplásicas aí a gente precisa dessa expansão de volta. Essa função tranquila, a gente tem a ver ainda com essa função de investimento, mas o principal conceito que mudou nos últimos anos é essa parte de manutenção, reabsorção do líquido, vendo que esse ultrafiltrado, esse líquido pleural, é altamente imunológico. Então, um líquido rico em citocinas, proteínas, eletrólitos, né, como a gente bem sabe, mais células residentes, células imunes residentes. E que a gente tem essas células mesoteliais, que são células epiteliais altamente especializadas. Então, esse conceito é um conceito totalmente diferente daquilo que a gente aprendeu. E vem aí, então, essa parte que a gente ressalta nos últimos anos, que é uma função de barreira protetora, que ela impede, né, a evolução dos processos infecciosos, processos, inclusive neoplásicos, com a atuação dessas células mesoteliais, dessas células imunes residentes. Ela impede, então, a disseminação desses processos. Já lá em 1920 tinha esses focos aqui de Kampmeier, que eram focos de leucócitos residentes com função ali de recrutamento de células imunes. Já era conhecido, mas o conceito principal que vem se discutindo nos últimos anos, que a gente tem microvilosidades, citocinas circulantes expressas na própria membrana e no líquido, e a gente tem aí estomas que têm função aí de transição, não só a passagem do líquido, né, como a gente aprendeu, mas que tem função no papel de homeostase desse líquido para combater processos infecciosos, inflamatórios e neoplásicos. Então, é o principal conceito que mudou nos últimos anos, e daí começou uma série de coisas que a gente vem discutindo na parte oncológica de terapias-alvos, inclusive para essa parte. Da parte das doenças, né? Então a gente lembra a importância de lembrar da pleura, apesar de todo mundo aí achar que essa parte de simples membrana, né? Mas não, é a parte em que principalmente o espaço pleural é afetado aí por inúmeras doenças, mais de 100 doenças. E essa situação a gente tem as não malignas, as malignas que a gente sempre lembra, que estão sempre presentes aí com a gente. Mas o principal, alta morbidade, grande mortalidade no sentido de afetar por neoplasias e mesmo processos infecciosos. E essa alta morbidade, né, impacta diretamente se a gente fizer o reconhecimento precoce, um diagnóstico, um manejo correto, vai impactar então em qualidade de vida
e nos recursos de saúde, já que a gente depende sempre de exames complementares para a investigação adequada. Do derrame pleural, para a gente lembrar, então, é o conceito antigo aí que a gente tem, insuficiência cardíaca é a maior causadora, e as outras aí, né, as nossas duas principais infecções e neoplasias, as duas secundárias aí que a gente mais vê no dia a dia. Lembrar que a toracocentese, ela sempre tem que ser feita aí, né? Então, o papel do clínico, a gente vê que na prática, no dia a dia, a gente às vezes recebe a solicitação, né? O que está acontecendo com esse paciente? Ele tem esse quadro, um derrame pleural, qual é a causa? E a gente vê que já foi feito lá uma toracocentese, mais ou menos, coletaram uma coisa ou outra, ou nem tinha indicação, ou tinha indicação e não foi feito. Então, a gente lembra aí o papel que daquela frase lá do Alice no País das Maravilhas, né? Se a gente não sabe aonde a gente quer ir, qualquer caminho, não importa, né, qual o caminho que a gente vai tomar, a gente não vai chegar no diagnóstico aqui se a gente não pensar antes da toracocentese o que a gente quer procurar. Então, toracocentese é indicação absoluta, né? Sempre que a gente não saiba a causa, a etiologia com aquilo que a gente tem de parte clínica e sempre que a gente tiver um derrame lá unilateral, maior à esquerda do que à direita, então se for bilateral, um unilateral em qualquer lado, e sempre que houver dor, é um processo inflamatório em andamento, a gente precisa saber qual é a causa. Então, a indicação absoluta aí que persiste da toracocentese. Contraindicação hoje é tudo relativo, a gente sempre lembra a pergunta que todo mundo faz aí, não posso fazer se estiver usando anticoagulante, tenho que respeitar aqui o tempo e retirar as medicações anticoagulantes de acordo com ali a minha situação, porque eu vou entrar numa cavidade e se eu fizer um sangramento, esse sangramento pode ser absurdamente grave, então há contraindicação ali das coagulopatias e uso de anticoagulantes que a gente sempre pode consertar. Hoje, contraindicação absoluta não tem nenhuma, né? A gente pode sempre procurar um lugar ali ou respeitar as coagulopatias ali e o uso do anticoagulante e ver onde a gente vai fazer. Então, contraindicação nenhuma e complicações raríssimas, né? Se respeitadas a retirada ali do líquido de forma adequada. Aquilo que a gente aprendeu continua valendo, né? Apesar do light ter ido embora aí, a gente continua com os critérios firmes e fortes, não mudou aí, nenhum outro critério substituiu absolutamente os critérios de light. A gente lembra da parte do DHL e das proteínas, o principal, né, que a gente sempre procura, e os outros aí de acordo com a indicação. Sempre lá, se a gente tiver critérios de light, né, limítrofes ou duvidosos, o derrame pleural de causa indeterminada, voltar lá na história fundamental, nos exames e repetir toda a sequência lá e tentar utilizar outros critérios secundários, como gradientes de albumina, proteína, direcionados para aquilo que a gente tinha ideia inicial. Então, lembrar que a gente tem todo esse arsenal aí disponível, arsenal simples, básico lá, e que a gente só vai utilizar se a gente pensou em alguma coisa específica. Do derrame pleural maligno, então, a parte principal, né? A gente tem aí 60% dos adenocarcinomas ainda diagnosticados em estadio tardio no Brasil, né? Apesar da medicina privada ser bonita, a medicina do SUS aqui, a gente vê esse prognóstico ruim, muitos diagnosticados já com derrame pleural maligno, né? E então esse derrame isolado, né, frequente aqui, 50% dos pacientes com câncer de mama também. Então, um prognóstico ruim, sempre que a gente tiver o derrame pleural maligno no adenocarcinoma, a gente vai ter um doente com um quadro aí incapacitante, grande morbidade, sinal de doença avançada, como o Adriano colocou, né? Pacientes que tinham aí uma mortalidade de 3 a 12 meses e que a gente muda se a gente diagnosticar precoce, porém com o derrame pleural maligno, a gente ainda persiste nesse cenário aqui, onde os novos medicamentos não têm impacto ainda hoje. Então, a gente lembra que a biópsia, sempre que eu suspeitar de um derrame pleural maligno, a biópsia é fundamental para determinar o perfil molecular, já que, como ele mencionou, né, hoje a gente tem aí um arsenal imenso de medicamentos de terapia-alvo. Então, fundamental aí sempre a biópsia.
A gente tem aí, então, no derrame pleural maligno, lembrar que é aquele que a gente tem células malignas na pleura ou no líquido, que a gente está aí em torno de 15% dos pacientes com câncer de pulmão, então é uma grande incidência. E isso implica para nós estadio avançado, mortalidade alta, prognóstico bem reservado. Então, sempre a gente vai tentar aí procedimento menos invasivo, já que se a gente tem um doente que está numa fase terminal de vida, a gente não vai colocar ele numa cirurgia. Então, a gente tem o arsenal clínico anteriormente para ser utilizado, e o que fica aí nos últimos consensos é que a toracocentese diagnóstica ela tem uma sensibilidade de 60%, e que com o uso do ultrassom hoje a gente consegue uma superioridade nesse diagnóstico, em torno aí de 90%. Então, importantíssimo pensar nesse arsenal antes de levar um paciente com derrame pleural maligno, que eu já sei que ele tem uma outra neoplasia lá, um foco primário, levar para um procedimento invasivo para diagnóstico, um procedimento cirúrgico. Então, a lembrança aqui da biópsia pleural que vem sendo abandonada aí, né, esquecida pelo clínico. Manejo paliativo no derrame pleural maligno. E aí a gente lembra, então, das condutas. Hoje, a Sociedade Europeia e Americana defende, né, que o procedimento tem que ser o menos invasivo possível. E a gente tem inúmeros arsenais, mas dois se ressaltam nesse papel aí, que é o catéter tunelizado de longa duração e a pleurodese por dreno aí de tórax. Os dois aí são eficazes no controle dos sintomas. A escolha, né, depende de muitos fatores. A parte do catéter é muito bonito, mas a gente lembra aí que é US$ 100, né? Então não é a nossa realidade. Cada frasco desse, US$ 100, a gente vai ter que trocar de acordo com o esvaziamento desse frasco. Ele não é um frasco que possa ser enchido e reutilizado, ele tem que ser retirado e trocado. Então, para nós ainda é um procedimento inviável. Mas na medicina privada é uma coisa possível. A nossa escolha aí, sempre que a gente tem aí um doente que tem expansibilidade, pleurodese, que é o procedimento aí mais antigo. E hoje ainda, então, se defende qual é o melhor agente aí, mas hoje se fica mais para o lado do talco, pela parte do talco brasileiro ser de partícula grande e não causar problemas sistêmicos à absorção. Não é um problema, sim, não é um procedimento simples, tem muitas complicações. A gente tem doentes que morrem no procedimento. Então, a gente lembra aí que é um procedimento que deve ser feito de acordo com critérios clínicos de sobrevida. Se eu vou viver mais de 2 meses, se eu vou viver mais de 2 semanas, é a escolha que se tem aí. Então, é o principal procedimento que o cirurgião vai colocar lá para os dois pacientes. Se eu tenho mais possibilidades, catéter tunelizado e pleurodese, então, de acordo com a possibilidade financeira, principalmente. Tuberculose, o que mudou para nós é que a gente aprendeu aí que a gente tinha que ver o bacilo, né? E hoje, pela alta incidência da tuberculose no Brasil e pela secundária nossa mais provável aí ser sempre a tuberculose pleural, os últimos guidelines, principalmente direcionados para os países aí, áreas endêmicas, eles aceitam que a gente tenha um diagnóstico, então, com o líquido pleural, se a gente encontrar um exudato proteico linfocítico com ADA maior do que 30 ou maior do que 40, dependendo do valor de referência do seu serviço. Essa evidência é suficiente para que a gente possa tratar a tuberculose sem ter que correr atrás da biópsia, lembrando que a biópsia não é tão fácil de ser conseguida, então hoje se aceita esse critério aqui do líquido exclusivamente, sem a biópsia para TB pleural. Toracocentese aí, um valor preditivo importante de 98%. Então, na tuberculose, se eu achar esse líquido, então a gente tem aí um diagnóstico 90% dos casos. Então, se necessário, ficou defendida a biópsia lá para o caso que a gente realmente tem alguma dúvida. Do derrame parapneumônico complicado, empiema, o que ficou aqui, que hoje, então, mudou aí o conceito, a gente aprendeu também isso, que a gente tinha que drenar, e se o paciente não respondesse bem à drenagem antibiótica, imediato a cirurgia. E aqui hoje, os últimos estudos, principalmente 2023, 2025,
estão defendendo que o fibrinolítico aqui, o TPA e a DNase, que a gente então seria a terapia secundária aqui. Se eu drenei, fiz o antibiótico, não está respondendo bem, que é a terapia de escolha. Então, para evitar o paciente ir para uma cirurgia, nos países aí, europeus e nos Estados Unidos, ela vem sendo cada vez menos utilizada a cirurgia em prol do medicamento. Pneumotórax espontâneo, então, a gente lembra aí do tabagismo, que é o tradicional, um altíssimo risco, né, em quem fuma. A gente tem aí 6 para 1 fumante, né? 6 fumantes para cada um não fumante. Então, o pneumotórax vem sendo aí uma ocorrência que a gente sempre teve, porém agora a gente tem visto uma incidência maior, em torno de 12 casos para cada não exposto. E aí vem a parte, né, dos dois principais vilões aí que vem crescendo, cannabis e cigarro eletrônico. Então, a gente lembra aí, o doutor Dante viu um menino esses dias aí com pneumotórax espontâneo violento, e pneumotórax espontâneo, então, os artigos já vêm mencionando um aumento expressivo de casos por conta da exposição ao cigarro eletrônico. O odds ratio deles, então, cerca aqui, homens já eram os mais expostos, né? Já era o mais comum, mas homens usuários de vape, então, essa incidência de pneumotórax espontâneo, a gente tem visto, então, 12 casos para cada um não exposto no geral hoje. Então, lembrar aí sempre de abordar as pessoas com pneumotórax espontâneo, amplificar as perguntas, insistir na pergunta de exposição mesmo que isolada do cigarro eletrônico, porque diferente do pneumotórax espontâneo no tabagismo, que tinha que existir uma exposição diária àquele agente, no pneumotórax espontâneo por uso de vape, eu posso ter um uso esporádico e ele está associado ao aumento do número de casos. A outra aqui, cannabis, né, a gente não consegue limpar mais os dados para saber se é ela sozinha ou se é ela combinada ao uso do cigarro, porque eles costumam estar juntos aí a exposição tanto da maconha quanto a exposição tabágica. Mas as expectativas sejam de que realmente isolado, que sozinho ele possa fazer, então, aí um aumento do número de pneumotórax espontâneos, porque em homens expostos combinados aumentou expressivamente o risco aí, então, o número de casos de pneumotórax espontâneo. A gente não sabe aí, nessa situação, então, se ela é sozinha ou vilão, ou se ela combinada, ela amplifica, mas o valor que vem sendo apresentado em vários artigos, publicações, casos isolados, série de casos, vem aparecendo muito pneumotórax espontâneo em usuário de maconha, e aí, para piorar, né, a combinação atual, maconha, cigarro eletrônico e cigarro convencional. Então, lembrar para médico clínico aí, dor torácica em paciente jovem, lembrar aí, então, exame de imagem, exame físico, né, mais detalhado, que pode pegar aí o pneumotórax espontâneo. Lembrar da percussão, que a gente tem abandonado no dia a dia, na rotina, e que a gente pega aqui o pneumotórax espontâneo. Então, MV reduzido, lembrar de percutir o paciente com dor torácica, que ele pode estar fazendo esse pneumotórax espontâneo aí, que aumentou absurdamente para a gente. A parte da maconha, além do pneumotórax espontâneo, vem mostrando uma recorrência mais rápida. Então, a gente tinha aí uma recorrência que era descrita em 2 anos, vem sendo uma recorrência de até 1 mês, por exemplo, no pneumotórax espontâneo, e vem mostrando pneumotórax mais graves, pacientes que fazem aquele pneumotórax grave, pouco sintomático, que no exame de imagem é um pneumotórax de grande monta, e que vai já para um procedimento de drenagem aí, porque os pacientes evoluem com um quadro mais importante do que era no passado. Das novidades, o uso crescente do ultrassom torácico, né? O doutor Dante não gosta dele, né, doutor Dante? Mas, para nós, na pleura, é um exame que tem melhor sensibilidade para detectar o derrame. A gente vê espessamento, a gente consegue localizar o líquido.
A gente tem uma expectativa, a gente consegue fazer uma quantificação de volume de líquido, consegue ver a consolidação, se está associada ali ou não ao derrame, e consegue ali orientar a drenagem. E essa parte, então, hoje, a classificação para biópsia pleural é guiada por ultrassom, é classificação A. Então, os últimos guidelines dizem para a gente abandonar biópsias cegas, que tendo ultrassom no dia atual, então é inadmissível que a gente faça uma biópsias cegas, porque o rendimento seria infinitamente menor. Então, a parte do ultrassom, principalmente quando a gente fala em pleura, né? Vou coletar um líquido, a biópsia guiada por ultrassom é a indicação formal nos dias atuais. Nos últimos aí de 2023, 24, vem se falando sobre o ultrassom. Já vinha antes, não é? Mas agora ele passou para uma nível de evidência A. TCE com contraste venoso versus arterial. Então, como já foi explicado aqui agora, então a gente tem vários arsenais de tomografia para avaliação melhor aí da pleura. A ATC aí a gente consegue então hoje uma melhor performance para o espessamento, para as placas, para detectar espessamento irregular e nível de atividade de inflamação pleural aí, invasão. Então hoje, né, TC aí com o contraste em várias fases, a gente consegue avaliar melhor isso, então é o que a gente tem de arsenal de imagem. A biópsia, então, pleural fechada, sempre guiada por ultrassom, é a escolha atual. E derrame pleural maligno do tratamento aí, a gente tem, então, diferenças. Apesar daquilo que a gente colocou aí, então, catéter e pleurodese, o tratamento conservador, ele sempre é a escolha para esse paciente, tendo em vista a gravidade, um paciente em fase terminal de vida. E a gente tem duas coisas novas. Então, quimioterápicos e terapias-alvo, a gente vem. Minha tese de doutorado era com um projeto experimental. A gente desenvolvia neoplasia, um adenocarcinoma, em camundongos e fazia, então, a injeção intrapleural de terapia-alvo aí. E a gente via que essa é uma franca opção para que o camundongo tenha uma sobrevida livre de progressão de doença, com mais qualidade de vida. Então, ele persistia ainda ativo, ele acabou morrendo igual aos outros, né? Mas ele acabou aí tendo uma qualidade de vida maior aí no tempo que ele ficava. Ele era mais ativo, ele comia mais e ele perdia menos peso. Então, a gente vê que é uma alternativa aqueles pacientes que não conseguem um catéter tunelizado, que não podem fazer aí uma pleurodese, a gente tem aí, então, uma opção que seria, então, a escolha de associar medicamentos aí quimioterápicos e terapia-alvo por via pleural. Alguns autores aí gregos, né, que fazem bastante experiência com isso, eles já fazem estudos clínicos, tem alguns bastante promissores e que falam aí que pode ser uma franca opção para a gente no futuro, para aqueles pacientes que estejam, então, aí, o nosso M1 com metástase pleural, né, o adenocarcinoma, que a gente vê um prognóstico ruim, ele pode ser uma via de acesso para controlar melhor a doença. Em câncer de mama, o próprio talco já induz a apoptose, então a gente tem pacientes com câncer de mama que a gente fala lá, então está em estágio terminal de vida, faz pleurodese com talco e estende a sobrevida. Esse paciente às vezes fica 5 a 10 anos. A gente tinha uma em São Paulo que viveu 10 anos com câncer de mama metastático para pleura, o que então mostra o papel do agente na pleura. Ele pode ser um agente que faça ali uma radioterapia, né? Ele faça uma cauterização da lesão para que a gente então tenha uma evolução mais favorável. A outra parte aqui, que saiu agora, né? A doutora Vera Capellosi fez um trabalho lá com pacientes com mesotelioma e viu que a gente tem aí uma proteína expressa na pleura e que ela pode ser utilizada aí, então, como marcador de mau prognóstico, mas também ela pode servir como uma terapia-alvo, então estão buscando, né, um novo medicamento-alvo para isso aí, então pode ser uma nova terapia-alvo para o mesotelioma, né, já que a gente tem um câncer de pleura tão ruim, sem tratamento ainda eficaz, né, e a gente pode ter aí uma nova opção. A pleurite inespecífica, que a gente colocava assim, que era uma pleurite benigna, então só achei uma pleurite inespecífica, ela foi este ano
considerada como um pré-neoplasia, um pré-mesotelioma. Então, nos pacientes expostos, que a gente encontra uma pleurite inespecífica, é um paciente que, em acompanhamento posterior, foi encontrado, então, mesotelioma in situ. Então, ela foi uma situação em que, se eu encontrar uma pleurite inespecífica, trouxe essa realidade para a gente que acende um alerta. Encontrou pleurite inespecífica, monitore esse paciente mais de perto e não considere ele como o benigno que a gente considerava no passado. Mestelina, então, ela atrai as células linfóides, os linfócitos, e o anticorpo está sendo gerado, pesquisado lá em São Paulo como um potencial tratamento, uma potencial terapia-alvo para o mesotelioma. Pneumotórax, então, a gente já conversou. Hoje, tratamentos aí também, pensar na cannabis e no cigarro eletrônico, mas o tratamento menos invasivo possível. Os biomarcadores, a gente vem estudando, então, como esse, mestelina, que acabou de sair isso, então, excelente, uma luz no fim do túnel para o mesotelioma. E uso de modelos de aprendizado, como o Dr. Dante mencionou, inteligência artificial e software. Apesar do pulmão ser ruim, para nós na pleura, então, os softwares de espessamento, de leitura de placa, de avaliação de quantificação de volume, quantificação de progressão, eles vêm sendo bastante promissores, né? A gente não tem nenhum assim que a gente valide que seja de fácil acesso, de disseminação, mas eles ajudam bastante em classificação de etiologia de derrame pleural e vem sendo promissor aí. A situação que a gente pensa agora e também tem isso, o Dr. Dante não mencionou, mas algumas pessoas estão fazendo uso de PET em pacientes com placa e espessamento pleural por amianto, vendo se aquilo lá tem alguma correlação com o desfecho final lá do mesotelioma, para mostrar para a gente, então, quem seria o paciente que a gente deveria ir atrás com mais rigor para evitar aí um diagnóstico tardio da doença. Houve, então, para concluir, avanço importante no conceito, né, de diagnóstico, de manejo. As abordagens estão mais centradas no paciente, então, prega-se que a gente deve fazer o menos invasivo possível, a drenagem focada sempre em qualidade de vida, menos procedimentos invasivos, ou então minimamente invasivos. Aí isso vem sendo bastante debatido, né, atualmente aí. Biomarcadores, então, a gente tem alguns já com predição de gravidade e prognóstico, então, o novo, principal, pleurite inespecífica, ela não é mais para ser considerado como benigna, ela pode ser o mesotelioma do dia de amanhã, então, ele é um biomarcador importante para a gente. A resposta terapêutica, né? Então, a gente tem buscado aí biomarcadores. Então, quando a gente encontra no líquido pleural, a gente tem alguns que a gente pode fazer terapia-alvo mais eficaz lá no tratamento combinado das neoplasias. A gente tem aí hoje melhor estratificação de risco. Então, lembrar dessa pleurite inespecífica, que ela pode evoluir para malignidade. E a parte aqui, novas diretrizes brasileiras, é o que está pendente, a nossa última é de 2006, a sociedade está negociando aí para a gente fazer uma nova, e a gente lembra aí que a nossa era dos expostos ao amianto. O amianto, então, a expectativa era que de 2030, né, a gente teria aí um boom de número de casos de doenças relacionadas ao amianto por a parte que a gente tem aí, a última exposição, né, o fechamento das fábricas em 2017. Então, a gente lembra, né, espessamento pleural, placa pleural, lembrar de perguntar para o paciente sempre, né, se ele teve algum trabalho lá que possa ter alguma correlação com amianto. Alguns eles não lembram, né, mas exposição a forno de lenha, né, que às vezes eles fazem a vedação com amianto, construção civil, então a gente tem aí nossa era de expostos ao amianto. Parte boa, né, que o mesotelioma matava todo mundo com pouco prognóstico aí, para a gente ver pouco resultado, mas a gente acabou de ter essa parte da mesotelina que pode ser uma terapia-alvo dos próximos anos aí que a gente possa encontrar. Então, é o que fica. A gente lembra aí do pneumotórax espontâneo, lembrar de percutir o paciente que venha com dor
e insistir na pergunta, né? Exposição a cannabis, exposição ao vape, cigarro eletrônico, tem crescido muito, a gente tem visto aí no dia a dia, né, doutor Dante? Muito caso de pneumotórax espontâneo em jovem. A gente lembra aí da parte do espessamento e da placa pleural, que ela não necessariamente é mesotelioma, mas ela mostra que aquele paciente foi exposto e que se a gente um dia fizer derrame pleural e encontrar lá na biópsia desse derrame pleural pleurite inespecífica, ele pode ser o mesotelioma de amanhã, que a gente precisa monitorar com mais rigor e não considerar como doente benigno. É a parte que eles mudaram em PIEMA, então, não é cirurgia imediata. Eu posso tentar aí os fibrinolíticos antes, eles vêm sendo colocados como uma opção mais importante do que o procedimento cirúrgico. E a gente, então, lembra do Era do Futuro, os softwares que podem ajudar a gente aí, então, inclusive, a quantificar a exposição inflamatória dessa pleura nos expostos que a gente tem. Não são poucos, aqui no Paraná a gente tem 10 mil ex-trabalhadores do amianto. A Eternit esconde eles, a gente não sabe onde eles estão. A gente só tem acesso aos da Isdralite e da Multilite. E esses pacientes estão por aí, chegam nos consultórios, falam, né, de dor, eventualmente tem espessamento pleural, então precisa ser lembrado aí da exposição ocupacional ao amianto. Muito obrigada.